Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Silva e hoje eu vou mostrar como é que foi o meu dia, minhas operações, como foi que a gente se saiu hoje lá no grupo VIP também, certo? Então, como é que foi o dia hoje? Hoje eu, deixa eu botar aqui na Bet Central, a gente teve green, certo? A entrada foi essa aqui, deixa eu aumentar a tela. Não foi essa aqui. Então a gente fez uma entrada lá no futebol da Suécia, na terceira divisão. A gente operou no jogo do Lund, certo? Foi um jogo que estava na minha lista. E aí a gente fez a entrada. Mandei a entrada lá no grupo do WhatsApp para os membros fazerem a entrada. A entrada foi essa aqui. E a gente pegou lá uma odd de 1.25. A gente bota 1.27, mas tem a dedução da Betfair. E ela cai para 1.25. E bateu o nosso green. Só foi essa entrada que foi feita? Não, eu tive outra entrada também lá na Espanha, mas o gol saiu, não tinha correspondido a odd, e aí a gente ficou sem a entrada, porque o gol saiu muito cedo. Saiu mais gol depois, mas eu não fosse a entrada. Teve outro jogo também, se eu não me engano, na Finlândia, e a gente plantou, se eu não estou enganado também, teve outro jogo, não me lembro agora qual foi o jogo, mas eu plantei e o jogo terminou saiu no gol também, que não correspondeu. Fora isso, a gente teve, deixa eu mostrar aqui a minha lista, lista que eu passei lá para o pessoal, a lista que foi para o grupo do WhatsApp. Então, minha lista foi essa aqui, ó. Treze jogos. Dos 13 jogos, tá faltando ainda um jogo aqui, que foi o jogo do Coritiba. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Esse daqui foi o jogo do Lund, que a gente pegou o gol, saiu lá depois dos 80 minutos. Então a gente teve o green. Todos os jogos, tirando o Lund e o jogo do Threat United, foi o único que bateu só com um gol de diferença. Só teve o over 0.5. Todos os outros tiveram ali o 0, o 1,5 ou mais, certo? Então a gente teve o jogo do Amazonas, onde eu fiz a leitura lá pro pessoal. E o pessoal entrou lá e pegaram essa entrada também. Eu não pude fazer a entrada, mas a tip foi mandada e o pessoal pegou. O outro jogo foi o jogo aqui do Coritiba, que terminou com 4 gols do Coritiba. Também fiz a análise dele, inclusive fiz lá no Discord com o pessoal. Tinha algumas pessoas lá, mostrei tudinho porque que esse cenário aqui era interessante. Fiz a leitura também lá no Transfer Market, mostrando como as equipes estavam entrando. E o resultado foram 4 gols. Detalhe que esses 4 gols saíram no segundo tempo, tá? Então tá aqui, ó. Primeiro gol saiu em cima, aos 47, aos 59, aos 72 e aos 87. Os 4 gols do Coxa. Deixa eu ver aqui qual foi o outro jogo. Eu fiz também essa leitura desse jogo aqui, mas ele não foi para minha lista. Por que ele não foi para minha lista? Por causa essas falhas que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sendo 3 0-0, onde o Volta Redonda falhou. O Paysandu tinha falhado 1, 2, 3, 4, sendo 1 0-0, e ele tinha feito o gol. Mas eu dependia agora de um gol de um time que tinha falhado ali em 70% dos jogos, então eu fiquei de fora. Porém, essa zona do Z4 faz com que o time vá para cima, e teve alterações no segundo tempo, e aí o Volta Redonda virou para 2-1. Porém, é um risco que eu não correria,
e também não passei para os membros correr, mas o gol saiu devido ao pessoal lá, os times estão fugindo, querendo fugir da zona de rebaixamento, certo? Então tá aqui, esse foi o jogo. Aqui está o jogo do Lund que a gente entrou. Aqui está a entrada. Uma entrada, a gente começou com 1.853, terminou com 1.924, 2,5%. Um investimento de 185,39, um retorno de 231,74. Lucro de R$ 46,35. Então, a gente está aí com, deixa eu ver aqui, estava com menos 1 ontem, hoje a gente está com um lucro de 1%, 1,5%, certo? Então vamos continuar trabalhando, hoje é o 5º dia, amanhã tem muitos jogos, e aí muitas pessoas ficam me perguntando sobre a lista, como é que eu monto a lista, como é que eu escolho o jogo. Então agora, se você está com paciência, eu vou te mostrar aqui como é que eu faço. Vou selecionar aqui alguns jogos para vocês verem como é que eu faço essa seleção. Por que eu escolho aqueles jogos. Então eu vou entrar aqui no Flash Score. Jogos de amanhã. E aí eu vou começar aqui por esse jogo da Série B. Acabou de sair o gol aqui, ó. Esse gol aqui, ele dá um green para o Clayton, porque ele estava no over à frente nesse jogo lá do Canadá. Inclusive ele tinha dito lá, ele já tinha entrado num jogo lá do Canadá que bateu. Ele fez a entrada no primeiro tempo no 0,25, no 0,5, e assim que ele fez a entrada o gol saiu. E agora o outro jogo do Canadá ele também pegou aqui o over à frente. Parabéns aí, Clayton. Mais uma vez, detalhe. Antes dessas duas entradas, o Clayton tinha feito 22% sobre a banca hoje. Cara, como é que o Clayton fez 22% só no dia de hoje? Eu vou explicar para você. Hoje eu mandei essa entrada aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu mandei essa entrada aqui. E o Clayton estava no corre-corre. Ele não viu essa entrada. Quando ele chegou, que ele viu que eu tinha mandado a entrada, ele não estava na sala onde ele faz as operações dele. Enfim, ele não teve acesso. Quando ele conseguiu se desocupar, ele pegou e fez essa entrada. Qual era a odd que estava essa entrada quando ele fez? Estava 1,90. O que isso quer dizer? Cara, ele fez uma entrada 1,90? Sim, por que ele fez? Ele viu que eu tinha feito a análise do jogo. Tanto eu como ele, a gente confia um no trabalho do outro. O gol não tinha saído. Ele pegou 10% da banca dele, fez um investimento quando a odd estava 1,90 e o gol saiu. E ele pegou, graças a ele ter confiado no trabalho, na análise que eu tinha feito. Botei a tip lá e ele pegou essa odd alta com 10% da banca. Então 10% da banca com outras entradas que ele fez lá, uma ou foi duas, ele tinha 22% de lucro sobre a banca. E aí ele tem esses outros jogos da lista dele, ele sentiu confiança, a gente conversou, a gente analisou esses jogos, ele fez a entrada, certo? E aí ele pegou aí mais 2 greens agora à noite, certo? Então parabéns aí mais uma vez o Clayton, que termina com quase 30%. Eu vou colocar 1,25, eu vou colocar aí 25% de lucro sobre a banca no dia de hoje, tá? Só no dia de hoje. Então parabéns aí para o Clayton. Cara, é só o Clayton que tá assim? Não. Tem outros membros lá que já tá bem avançado, também tá com 40, outros com 31, outros com mais do que isso. Então, a gente mostra como é que a gente faz o trabalho, a gente ensina lá, a gente não esconde nada, a gente
Tem jogos agora que o Fernando colocou lá um jogo da Copa da Argentina, e aí o jogo tava 1-1, o jogo do Tigres contra o Independente Rivadavia, se eu não me engano é assim que se fala o nome do time. E aí ele colocou e eu dei a minha opinião, o jogo tava 1-1, ele também já faz entradas quando o time tem alguém vencendo ali. E o que foi que aconteceu? Ele esperou ali ver se pelo menos alguém desempatava aquele jogo, já que se tivesse empatado ele iria para os pênaltis, mas o gol veio muito tarde. O gol saiu, a análise estava correta do Fernando lá, mas o gol saiu tarde e aí ele não entra, porque já fica uma relação tempo-ódio muito pequena. Mas parabéns pela análise aí, Fernando, mais uma vez, sempre trazendo jogos aí com muito valor, certo? Fora isso, teve outros membros que também pegou aí jogos, fizeram entradas e bateu também, então parabéns para todos vocês. Se você não é membro do grupo, se você não faz parte aqui do grupo VIP da gente, vou deixar aí as instruções para você entrar no grupo VIP, certo? Aí tá aí a forma de você fazer o pagamento via Pix, o valor é de R$ 33,00 mensais, e aí você me manda um e-mail, ou então você, caso você já saiba lá, já seja do antigo grupo, você pode entrar em contato comigo com o Cleito, mandando aí o comprovante para o nosso WhatsApp privado, certo? Lembrando mais uma vez, eu quero agradecer aos membros de lá do Telegram, mais uma vez foi muito bom lá o tempo que a gente passou junto, certo? Quero agradecer aí aos assinantes do canal do YouTube, muito obrigado por assinar o canal, muito obrigado aí, deixe seu comentário, deixe seu like, faça suas perguntas, que eu irei responder na medida do possível. Agora vamos fazer o seguinte, vamos analisar alguns jogos aqui para o dia de amanhã. Como é que eu faço para botar um jogo na lista? Então eu tenho aqui esse jogo da Série B, eu vou clicar nesse jogo. E o que é que está envolvendo esse jogo aqui, certo? Muita gente está ainda com aquele meio desconfiado aí sobre os jogos da Série B, mas a Série B aí tem pago aí com juros e correção os jogos de quem tem entrado. Por exemplo, hoje quem operou na Série B nos 3 jogos do Amazonas, do Paysandu e no do Coritiba, pegou 3 greens se vocês entraram aí no limite, porque saiu gol nos 3 jogos no segundo tempo, certo? Deixa eu só colocar aqui para vocês. Show. Então bora lá. Os jogos de ontem. Amazonas e Remo. Saiu um gol no primeiro tempo. Aos 67 saiu outro gol, pagou o limite. O jogo do Paysandu com o Remo, com o Volta Redonda. Gol no primeiro tempo, gol no segundo tempo, pagou o limite. O jogo do Coritiba, como eu já falei, 4 gols no segundo tempo. Então a Série B pagou tudo aí. Então amanhã para o jogo da Série B a gente tem o Atlético Paranaense e tem o Botafogo, na verdade é Botafogo e Atlético Paranaense. O que é que está envolvido aqui nesse jogo? O Atlético Paranaense, todo mundo sabe que é um time aí de elite, está aqui com 33 pontos, joga contra o Botafogo de Ribeirão, o Botafogo de São Paulo. O Botafogo ele tem 24 jogos e o América também tem 24 jogos. O América pode fazer 28 pontos e ele sairia desse jogo, dessa zona de rebaixamento, caso o Botafogo não vença. Por quê? Porque o saldo de gols do América é melhor do que o do Botafogo de Ribeirão Preto. Então a gente já tem uma situação aí
onde pelo menos o empate já serve para o Botafogo de São Paulo, certo? Essa é uma motivação para o visitante, que é o Atlético Paranaense. Se ele ganhar, o Atlético, como eu digo, é um time de elite, ele está com 33 pontos. Se ele ganhar esse jogo, e acredito sim que ele pode ganhar esse jogo, não sei se vai, mas ele com 24 jogos, ele pode ir a 36, com 36 pontos, ele vai de 11º para a 6ª posição. Ele fica atrás do Novo Horizontino por causa do saldo de gols, ele é -2, o Novo Horizontino tem 3 positivo. Lembrando que todos esses times aqui vão jogar, só quem jogou foi o Remo, mas fazendo 36 pontos, ele já fica a 2 do clube do Remo e 3 do G4, caso o Criciúma não vença. Então, essa é a leitura da tabela de motivação. Então, a gente vai olhar agora como é que está o potencial dessas equipes. Como é que eu faço? Eu vou clicar aqui e vou vir aqui. Quantas falhas de ataque tem o Botafogo de São Paulo? Ele tem uma falha aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Ele falhou em 60% dos jogos nos últimos 10 jogos. O Atlético Paranaense, ele tem uma falha de ataque. Esse jogo de Copa a gente tira. Esse jogo a gente tira, que é de Copa. E esse também, esse é de Copa, a gente não conta, tá? Então ele só tem uma falha de ataque, que é... Aliás, ele não falhou nenhuma vez. Ele marcou em todos os jogos, certo? Aqui a gente está na 25ª rodada. Então, o over 1,5. Quantas vezes teve over 1,5 no jogo do Botafogo de Ribeirão? A gente teve 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80% dos jogos do Botafogo, ele foi over 1,5. Só teve 2 jogos que ficou 0-0, que foram esses dois aqui. Então, 80% dos jogos foram over 1,5. O Atlético Paranaense, quantas vezes teve o over 1,5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em 7. Então, eu tenho 6 em 7. 86% over 1,5 os jogos do Atlético Paranaense. Qual é a questão subjetiva desse jogo do Atlético Paranaense? Ele tem, no meio de semana, um jogo de Copa. Então, esse jogo hoje é dia 6, amanhã, aliás, hoje é dia 6, eu já estou aqui depois da meia-noite, então é dia 6. Daqui a 4 dias, o Atlético Paranaense ele vai enfrentar o Corinthians, certo? E esse jogo aqui, deixa eu diminuir aqui, deixa eu apagar aqui, é o jogo da volta. O Atlético Paranaense ele já perdeu por 1-0 o primeiro jogo. Então agora ele perdeu em casa. Ele daqui a 4 dias vai para São Paulo para enfrentar o Corinthians. Então a gente precisa de que saber se esse time vai entrar com as escalações completa ou não. Se ele entrar completo, ele está priorizando o Campeonato Brasileiro da Série B, ele está querendo subir. Se ele entrar mesclado, ele está ainda focado nas duas competições. E se ele entrar com time reserva, ele está focado na Copa do Brasil, certo?
Então, esse é o cenário para o jogo de amanhã. Esse jogo vai ser de 4 horas da tarde. Na classificativa, como é que está aqui, como é que se comporta o Botafogo de Ribeirão quando ele joga com times parecidos com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é 12º, ele entra aqui. Então, 12º, 13º, 4º e 5º. Primeiro, 10º e 9º. Então, tem 3 jogos. Nos 3 jogos, o Botafogo foi over 1,5. Tá aqui marcando que ele foi over 1,5, certo? Quando ele enfrentou times parecidos com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai enfrentar o 16º, o 16º vai entrar aqui. 16º, 7º, 8º, 9º. 5º, 4º e 3º, ele vem até aqui. Quantos jogos tem? Só tem 3 jogos. Os 3 jogos, ele teve aqui 63% over 3,5 e 100% over 0,5, com 100% também sendo HT. Por que eu estou fazendo a leitura da classificativa? Porque a gente está depois da 15ª rodada. Campeonatos que estão depois da 15ª rodada, então a gente vê aqui a parte classificativa. Se tivesse antes da 15ª, a gente não iria fazer essa leitura. Isso daqui é para a gente saber como as equipes se comportam quando enfrentam times parecidos. Então, quando o Botafogo enfrenta times parecidos com o Atlético Paranaense, ele se comporta desse jeito aqui. O Atlético Paranaense, quando enfrenta times parecidos com o Botafogo, ele se comporta dessa forma aqui, certo? O que mais que a gente vai olhar? A campanha casa fora. O Botafogo em casa marca menos de 1 gol, sofre menos de 1 gol e tem média de 1 gol por jogo. Ele tem uma defesa forte, sofreu apenas em 58% dos jogos e tem ataque fraco, marcou apenas em 50% dos jogos. O Atlético Paranaense jogando fora, ele marca 1 gol, sofre 1 gol e tem média de 3 gols marcados, ou 3 gols por jogo quando joga fora de casa. A defesa é fraca, sofrendo em 82% dos jogos, e o ataque é forte, marcando em 100% dos jogos. É um time de ambas marcas, certo? De onde vem esses dados aqui? Ele vem dessa parte classificativa aqui. Então é daqui que vem esses dados. Quais são os momentos de gols? Quando eles acontecem, quando a gente pode esperar um gol nesse jogo aqui? Então a gente tem um encaixe do Atlético Paranaense aqui a partir do minuto 31 até o final do primeiro tempo. Já o Botafogo, ele quando volta, tem um encaixe aqui e o outro encaixe fica por parte do Atlético Paranaense no segundo tempo. Então, a partir do minuto 31 é onde se espera que tenha gols. Quer dizer que só vai acontecer gols nesse momento? Não. Aqui é para a gente ter uma base de quando os gols podem acontecer. Pode ser antes ou pode ser depois. Esse momento de gol aqui é o melhor para quem trabalha com limite, porque nesse período aqui a odd já deve estar liberada para quem faz a odd aí 1.25 na Bet365 e 1.27 na Betfair. Qual é o placar que mais se repete ao intervalo? O Botafogo é o 0-0, o Atlético Paranaense não é o 0-0. Ele sempre, o placar que mais se repete é 1-0, ele termina ganhando ali o primeiro tempo, certo? Então, esse é um jogo, é assim que eu coloco o jogo na lista, certo? Vamos ver outro jogo aqui. Fechar aqui. Então, esse foi o jogo do Atlético Paranaense e amanhã a gente só confere as escalações. Então, vou botar esse jogo aqui, já vou favoritar ele. Esse jogo aqui é um jogo do Canadá. Esse jogo aqui
está relacionado com esse jogo aqui. Por que que esse jogo está marcado, mas ele não vai para a lista? Porque ele não tem no Academia. Então eu fiz a análise dele, mas eu faço manual. Faço ele jogo a jogo, né? Aqui eu não uso nenhuma plataforma, eu faço ele jogo a jogo, olhando os últimos jogos dos times, olhando os últimos jogos, olhando como é os confrontos entre eles, enfim, é uma análise diferente. Então ele tá, eu vou acompanhar esse jogo, posso até colocar tipo lá, dependendo de como tiver a movimentação do jogo também, porque esse jogo aqui, ó, esse time, se ele ganhar aqui, ele vai voltar para essa posição aqui onde ele tem uma vaga aqui para as quartas de final, certo? Então tem um benefício se ele ganhar, mas isso aqui é uma forma de analisar diferente. A gente analisa lá pelo Academia. Então, qual é o outro jogo que a gente tem aí? Jogos da Espanha. Todos esses jogos vão entrar porque a Espanha, a Série B, ela está ainda no início do campeonato. A gente está aqui na terceira rodada. Eu conheço o campeonato espanhol da segunda divisão, certo? A La Liga 2, eu conheço ele. Tanto que esses jogos tiveram na minha lista e hoje eu não peguei. Foi um dos jogos que eu não peguei porque o gol saiu muito cedo. Eu fiz esse jogo aqui. Deixa eu ver aqui. Foi esse jogo aqui, se eu não estou enganado, não. Foi esse aqui, Mirandes e Albacete. Deixa eu ver se foi esse. Esse foi o 60. Você vê que saiu o gol. E esse foi o do Córdoba. Foi esse aqui. Teve um pênalti, a odd não chegou e eu não peguei. Eu fiz a entrada, deixei plantada e aí a stake foi devolvida pela Betfair porque o gol saiu e a odd não chegou. A minha odd não chegou. Eu plantei ela 1,27. Para quem trabalha com odd aí, 1,24, 1,25. Chegou, deu para pegar esse pênalti aqui, tá? Então, mesmo se eu tivesse continuado aos 73, o Córdoba teria batido ali o 2-1. Mas eu não fiz a entrada, não forcei. Então, por isso que eu coloco aí os jogos aqui da La Liga 2. Vai ter MLS às 9h30. O time que eu acompanho é o Inter Miami. O Dinamo Houston tá aqui. Eu não analisei esses jogos ainda. Vou analisar depois. Deixa eu pegar outro jogo. Esses jogos aqui da Finlândia são jogos que eu normalmente teria trabalhado e posso até trabalhar. Porém, ele não vai entrar na minha lista, tá? Por que que esses jogos não vão entrar na minha lista? O PK35 tem 30 pontos. Ele não vai chegar a 45 pontos. Então, esse é um dos motivos que não faz ele entrar na minha lista. O Salpa, ele tem 6 pontos. Ele está a 10 pontos do segundo visitante, certo? Do segundo, ele tá do penúltimo colocado. E ele está a 18 de sair da zona de rebaixamento. Então não existe motivação nesse time. É um risco. Quantos jogos faltam? 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogos são 18 pontos. Então é um jogo de risco para mim colocar ali. Então eu não vou colocar esse jogo do PK35, certo?
mas existe a possibilidade. Mas eu tento colocar jogos onde a motivação dos times, eles estão lutando por alguma coisa ali na tabela, algum jogo que seja mais fácil. Por isso que eu não vou colocar. Então, esse jogo não vai estar na minha lista. E acredito que pode sair gol, mas como eu disse, pelo risco eu não coloco. O outro jogo é o jogo do Gipo contra o Latte. Esse jogo aqui já tem valor. Por quê? O Latte está na caça ao TPS. Então, esse daqui sim. Esse eu posso colocar por questão do Latte. O Gipo, ele não vai ser alcançado por esse time aqui, mas o Latte tem motivação para ele ir para cima, já que o primeiro colocado ele já vai ser promovido direto. Esse daqui ele vai para uma liga, uma promoção, alguma coisa tipo um playoff. Ele vai para primeira liga, promoção, é como se ele fosse disputar essa vaga com outro time de outra divisão. Então, eu não vou, esse daqui eu vou colocar na minha lista sim. Esse jogo vai ser de 10 horas. Então, vamos analisar ele. Gipo e Latte. Então, o Gipo só falhou em marcar uma única vez. Então, ele se envolveu em 2,5. Em 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. 8 vezes, isso é 80% de over 1,5. O Latte não falhou em marcar. Ele não falhou em marcar. O 1,5 bateu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100% over 1,5. Na campanha, na análise classificativa, como é que eles se comportam quando jogam com times parecidos. O Latte é o segundo, ele vai entrar aqui. Quando ele enfrentou times dessa parte de cima, o Gipo se envolveu em 1, 2, 3, 4. De 5 jogos, 80% foi over 1,5. Só um jogo ele perdeu por 1-0, falhou em marcar 2 vezes e só um desses jogos que não tem, dizendo aqui quando foi a hora do gol. Os outros, eles estão aqui 80% saiu gol no HT. Então, existe uma probabilidade desse gol vir no HT. O Gipo, o Latte, quando enfrentou times parecidos com o Gipo é sexto. Ele vai entrar aqui. Sexto, quarto, quinto, sexto, quinto, quarto e terceiro, sétimo, oitavo e nono. Então tem todos esses jogos aqui e 3, 5, 6, 3, 6, 8. Dos 8 jogos que tem aqui na classificativa, apenas um foi 0-0. Todos os outros tiveram gols. 1, 2, 2 de 8, 2 de 8, um não teve, terminou 0-0, então são 5, tendência também para um golzinho, pelo menos ali no primeiro tempo, já que ele teve aqui 8 jogos, desses 8 jogos, 5 bateu o HT, então 62% ainda está baixo, a gente não faz HT também, então na campanha casa fora, o Gipo marca um gol, sofre um gol e os jogos têm média de 3 gols. Sofreu em 90%,
marcou em 80%, time de ambas marcam. O Latte marca um gol, sofre um gol, tem média de 2 gols por jogo, não sofreu em metade da campanha e marcou em 90%. Então, o Latte ele é muito forte, tanto que está na segunda posição. Os encaixes de gols por parte do Gipo, ele começa aqui no minuto 16. O Latte, a partir do minuto 31 até o final do HT. E aqui eles têm volta mais forte. Eu tenho um encaixe aqui e outro aqui por parte do Gipo, por parte do Latte. Eu também tenho aqui no segundo tempo. Então, esses são os momentos de gols onde eles podem acontecer. Tem uma probabilidade de acontecer aqui no primeiro tempo. Se ele não acontecer, ele pode vir no segundo tempo. Então, esse jogo vai estar na minha lista. O resultado que mais acontece ao intervalo do Gipo não é o 0 a 0. O 0 a 0 ele é um dos últimos, é o penúltimo placar. Porém, o Latte, o placar que mais acontece é o 0 a 0 no HT, certo? Então, esse jogo aqui também vai estar na minha lista. O jogo do Clayton lá já teve 3 gols. Então, tá aqui o jogo do Latte. Esse jogo aqui já é a 4ª divisão, não vai estar disponível lá. Então agora a gente vem para os jogos da Finlândia. Ou melhor, da Islândia. Então aqui eu vou ter o jogo do Fylki contra o Völsungur. Qual é a situação desse jogo? 2 times no meio de tabela. Não vão para nenhum canto. Muitos gols marcados e sofridos também. Porém, não tem nada em jogo aqui. Então eu vou pular esse jogo. Vou ficar só observando. Grindavik contra IR. Qual a situação desse jogo? O IR tem 37 pontos. Se ele ganha, ele vai a 40. Vai subir e vai tentar pegar aqui essas primeira parte. O Grindavik, ele tem 18 pontos. Ele pode ser ultrapassado aqui pelo Leukini e entrar aqui na zona de rebaixamento. Então, existe motivação aqui dos dois times, principalmente pelo time da casa, que está aí arriscado a entrar na zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhada aqui como é o Grindavik e o Leukini. É esse jogo aqui. Aliás, o Grindavik e o IR. 21ª rodada. O Grindavik falhou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Esse jogo, pelo Grindavik, não deveria ir para minha lista, certo? O 1,5 bateu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100% bateu o 1,5. O IR, ele falhou em marcar apenas uma vez. E o 1,5 bateu em 90% dos jogos do IR. Então já é um bom jogo. Essa parece ser a última rodada, já que só tem aqui um jogo, não tem 2 jogos. Então deixa eu confirmar aqui se isso é verdade. Grindavik. Lista. Exatamente. O campeonato está chegando ao final dessa fase. Deixa eu ver aqui se é fase ou se é classificação. Não, ele termina aí, acabou o campeonato. Só são isso mesmo, são 12 times, vão ser 21 rodadas. Então, esse jogo, o Grindavik vai fazer de tudo para não entrar nessa zona de rebaixamento. Então, esse jogo já por si só pelo contexto, já é um jogo com bastante valor. Grindavik contra o IR. Então, deixa eu ver aqui, segunda liga, playoff.
Então esse daqui é promovido direto, que é o primeiro, o campeão, e esses outros aqui, eles vão para um playoff para disputar quem vai subir. Hoje, o IR, ele corre algum risco? Não, ele precisa de empate. A motivação maior é por parte do Grindavik. Então esse jogo vai estar na minha lista. Deixa eu tirar aqui o do Gipo. Esse é o do Grindavik. Vamos ver como é o comportamento do Grindavik e do IR. O IR é terceiro. Quando o Grindavik jogou contra times dessa parte aqui de cima, terceiro, quarto, quinto e sexto, 100%, 80% over 2,5 e 80% ambas marcas, 80% HT. O Grindavik é décimo, ele entra aqui. Quando o IR enfrentou times parecidos com o Grindavik, 80% 1,5, 100% over 0,5 e 80% HT. Então tá aqui, ó, só esse joguinho aqui que não teve HT e aqui só esse jogo que não teve, então tá aqui 80% dos dois para sair um gol no HT. Então, prestar atenção nesse jogo aqui. Esse jogo vai ser de 1h da tarde. O Grindavik marca um gol, sofre 3, tem média de 4 gols por jogo, sofreu em 100% e marcou em 78%, time de ambas marcas. O IR marca um gol, sofre um gol, tem média de 2 gols por jogo, sofreu em 70% e marcou em 90%, time de ambas marcas. Momentos de gols. Eu tenho encaixe do IR durante todo o primeiro tempo, aumentando ali no minuto 31 até o fim do HT. O IR marca, o Grindavik sofre. Já o Grindavik, ele não marca tantos gols, ele tem aqui 5 gols marcados, mas o IR não sofre. Já no segundo tempo, o Grindavik marca e o IR sofre, inclusive aumentando no HT. E nos últimos 15 minutos o gol pode vir de qualquer parte. Então, esses são os momentos de gols aí do Grindavik. O resultado é o intervalo que mais acontece do IR, não é o 0-0, e o Grindavik não tem nenhum placar de 0-0 ao intervalo. Então reforça mais aí esses 80% aqui de gols no HT. Então a gente vai ficar aí de olho nesse jogo do Grindavik e o IR. Outro jogo que vai ter é o Keflavik contra o Njarðvík. O Keflavik, ele tem 31 pontos. É o Keflavik, é o mandante. Ele vai jogar tentando ainda uma vaga aqui nos playoffs. E o Njarðvík vai jogar querendo pegar a vaga direta para promoção aí, para subir para a Primeira Liga. Primeira Liga? Isso, para a Primeira Liga. Então, para que ele não corra risco, ele tem que ganhar. E esse Keflavik, que é o mandante, ele precisa ganhar para ter chances de brigar aqui por uma dessas vagas no playoff. Como é que eles estão aqui, Keflavik e Njarðvík?
O Keflavik, ele falhou em marcar 2 vezes nos últimos 10 jogos. Nenhum placar terminou com um gol só. Todos eles foram over 1,5 ou mais. Ele teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 over 2,5 e 80% pelo menos de over 3,5. O Njarðvík também não falhou em marcar. Tem apenas um placar aqui de 1-0 e um placar aqui de 1-1. Então, tirando esses dois aqui, é 90% over 1,5 e 80% over 2,5. Então, potencial para 2 gols ali ou mais. O Njarðvík é segundo. Ele vai entrar aqui. Quando enfrentou times da parte de cima, o Keflavik, ele teve ali 4 jogos, 75%, 0,5, e teve um jogo 0-0, 75%, over 0,5. Essa é a leitura quando ele joga aqui contra times da parte de cima. O Keflavik é sexto, ele vai entrar aqui. O Njarðvík, quando enfrentou times parecidos como o Keflavik, ele teve ali, marcou em 100%. São 6 jogos, apenas um terminou com um gol. O resto foram todos 5 em 6. 83% over 1,5. E o 83% também foi HT. Então, o jogo do Keflavik e Njarðvík também é um jogo que tem aí tudo para acontecer aí. Gol no HT, sendo que apenas um jogo terminou aí sem ter gol no HT. Na campanha casa fora, o Keflavik marca em casa 2 gols, sofre 1 e tem média de 4 gols. Sofreu em 70% e marcou em 70%. É um time de ambas marcas. O Njarðvík marca 2 gols, sofre 1 gol, tem média de 3 gols por jogo, sofreu em 80% e marcou em 100%. Então, também é um time de ambas marcas. O melhor momento aqui de gols, vamos olhar aqui. A gente tem um encaixe aqui, outro aqui e outro aqui por parte do visitante. O mandante só tem ali nos últimos 15 minutos. Na volta, o mandante tem aqui e só o visitante tem aqui. Então, parece ser melhor o momento para o HT também no jogo do Keflavik contra o Njarðvík. Resultado que mais acontece ao intervalo, está empatado aqui o 2-0 com o 0-0, e aqui o 0-0 não é o placar que mais se repete. Então, confirma ali que esse gol pode vir ali no HT, certo? Então, é dessa forma que eu vou fazendo a minha seleção jogo a jogo. Então, eu já tenho aqui o outro jogo que a gente vai ter aqui. Vamos colocar aqui o próximo. Eu já tenho o Grindavik, o Keflavik. Agora, o que é que envolve aqui o jogo do Kópavogur contra o Trotu? Como é que está a classificação? O Trotu é líder, ele é visitante. Ele pode perder a liderança se o Njarðvík ganhar. Então, já tem aqui um contexto aqui muito forte também. O Kópavogur, ele precisa ganhar para não dar chance. Se ele perder e o Keflavik ganhar, o Keflavik assumiria essa última posição por questão aí de saldo de gols.
já que os dois empataria em números, mas o Keflavik teria melhor saldo, certo? Então esse é outro jogo, eu já vou deixar marcado aqui. Vamos dar uma olhada lá nos dados estatísticos. Trotu é esse daqui, o HK Copa Vogô. Esse é o jogo, primeiro contra o quinto. O Copa Vogô falhou em marcar 3 vezes, nenhum deles foi 0 a 0. O 1,5 bateu 90% dos últimos 10 jogos. O Trotu Reykjavik não falhou em marcar, então ele marcou aqui um gol em todos os jogos, e nos últimos 10 jogos ele marcou um gol ou mais. O ambas marcas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100% ambas marcas. O Trotu Reykjavik, o 2,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 90% só teve um empate aqui de 1 a 1. Então, é um potencial também muito alto. Esse jogo vai ser também de 1 hora. A gente tem aqui o primeiro colocado. Quando o Copa Vogô enfrentou esses times da parte de cima, ele teve 100% ambas marcam, 100% 1,5 e 100% HT. O Trotu, quando enfrentou times parecidos, ele é quinto, né? O Copa Vogô. Então a gente tem 3 para cima e 3 para baixo. A gente teria esses 3 aqui. Então ele também teve 80% ambas marcas, 80% 2,5 e já não tem tanto gols no HT, tá meio a meio aqui, mas é uma tendência de muitos gols. 100% foi 0,5. Na campanha casa fora, o Copa Vogô marca 2 gols, sofre 1, tem média de 3 gols, sofreu em 70%, marcou em 90%. Time de ambas marcas. O Trotu marcou 1 gol, sofreu 1, tem média de 2 gols por jogo, sofreu em 80%, marcou em 100%. Time de ambas marcas. Os momentos de gols, os encaixes de gols aqui, esse é um jogo muito bom pra gente, porque ele começa aqui do minuto 31. Os dois times marcam e sofrem. E isso vai... Esses são os encaixes de gols a partir do minuto 31. Então vamos ficar de olho. Esse jogo aqui tem também motivação dos dois times. O placar que acontece por parte do Copa Vogô não é o 0 a 0. O 0 a 0 está empatado aqui com 1 a 0, ou seja, o Trotu perde o primeiro tempo. Quando ele não zera, ele perde o primeiro tempo. Então é mais um jogo que já está lá marcado. Trotu e Copa Vogô e Trotu. Esse outro jogo é o Leukini contra o Selfos. Selfos. O que é que está envolvido aqui nesse jogo? Luta por rebaixamento. Então aqui é uma briga direta na zona de rebaixamento. Quem perder aqui pode correr o risco de ser rebaixado. Se o Leukini, que é o mandante, ganha o jogo, ele vai a 20 pontos. Ele já sairia dessa zona de rebaixamento, porque com 20 pontos quem entraria seria o Selfos no lugar dele. O Selfos, se ganhar esse jogo, ele praticamente não corre mais risco. Ele vai a 22 pontos e espanta o rebaixamento. Vamos fazer a análise estatística desse jogo.
Selfos. Olha ele aqui. Leuquini e Selfos. O Leuquini falhou 4 vezes, nenhum 0 a 0. O 1,5 bateu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70% over 1,5. O Selfos, ele falhou em marcar duas vezes. O 1,5 bateu 90%, só tem um jogo que teve apenas um gol, então 90% bateu o over 1,5. Na análise classificativa, a gente tem aqui o nono, ele vai entrar nessa posição aqui. Nono, oitavo, sétimo, sexto, décimo, 11º e 12º. 100% 0,5. 100% 0,5. 1,5, 1, 2, 3, 60% over 1,5. Já isso aqui é o 11º, ele vai entrar aqui. 11º, décimo, nono e oitavo. E aqui só tem esse, tem 3 jogos, os 3 jogos, todos eles com o mesmo placar. Ele teve 2 a 0. Ele ganhou 2 jogos e perdeu um jogo. Nos 3 jogos, 100% bateu 1,5 e 100% bateu o HT também, certo? Na campanha casa fora, o Leuquini marca 1 gol, sofre 1 gol e os jogos têm média de 2 gols, sofreu em 90%, marcou em 70%, time de ambas marcas. O Selfos marcou menos de 1 gol, sofreu 2 e tem média de 3 gols por jogo. Sofreu em 80% e marcou em 60%. Momentos de gols. Eu tenho encaixe de gols aqui. O gol só pode acontecer se vier do time visitante. O time mandante não marca no primeiro tempo, porém no segundo tempo ele marca bastante gols. E nos últimos 15 minutos o gol pode vir de qualquer parte. Então, como envolve zona de rebaixamento, é um outro jogo que a gente vai ficar ali de olho pelo contexto. 0 a 0 não é o placar que mais se repete, nem do mandante, nem do visitante. O visitante é o último placar que mais se repete. O 0 a 0 é o último placar. O que mais se repete é o 2 a 0, o 1 a 0, o 1 a 1. Então, tendência é para sair um golzinho ali no primeiro tempo. Tem mais alguma coisa aqui da Islândia? O último na Islândia é o Trotu contra o FJONI. Qual é a situação desse jogo? A gente tem aqui o Thor podendo virar líder, dependendo dessa situação, ele pode virar líder e pegar essa vaga, enfrentando o último colocado, que pode ir a 18 pontos, e se ele for a 18 pontos, ele sai pelo saldo de gol, que é melhor do que o outro time, o Grindavik. Se o FJONI ganhar esse jogo, ele fica com menos 18, vai a 18 pontos, e se contando com a derrota dos dois times, ele sairia da zona de rebaixamento. Então também tem contexto, porém ele vai pegar um time muito superior e esse time querendo ser líder, certo? Então também cabe aí a leitura do FJONI. Cadê ele? FJONI. É esse aqui.
Thor joga em casa, o FG Uni joga fora. Então, nos últimos 10 jogos, o Thor não falhou em marcar, se envolveu em 90% over 1.5, ou seja, 1,5. O FG Uni não falhou em marcar também e também se envolveu em 90% over 1,5. Ambas marcas de ambos os times, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70% ambas marcas do Thor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90% ambas marcas do FG Uni. Então, ele também marca. Aqui a gente tem o 12º, último colocado. Ele pega no jogo, quando jogou contra esses times aqui da parte de baixo, ele ganhou todos os jogos pelo mesmo placar de 2-0, bateu o 1,5. Ele teve aqui 63% de HT. Já ele é quarto colocado, entra nessa posição aqui. Quando o FG Uni jogou contra times dessa posição aqui, ele tem 6 jogos, todos foram over 1,5 e 100% HT. Então, uma tendência aqui de HT nesse jogo por parte do FG Uni. O Thor tem média de 1 gol marcado, 1 sofrido. Os jogos vão para 3 gols e meio. Tem defesa fraca, sofrendo de 70%, e ataque forte, marcando em 100%. O FG é o time de ambas marcas aqui, o Thor. O FG Uni marca 2 gols fora, sofre 2 gols e tem média de 4 gols por jogo. Sofreu e marcou em 90% dos jogos. Time de ambas marcas. Os momentos de gols eu tenho aqui desde o início do jogo. Os 45 minutos pode vir gol. Esse parece ser o melhor jogo para quem for fazer HT. Olha os encaixes de gols desse jogo. Os dois times marcam e sofrem. No segundo tempo, o mandante marca, continua marcando. Já o visitante, ele só marca, só tem um encaixe nos últimos 15 minutos. Então, a tendência para esse jogo aqui do Thor contra o FG Uni, o jogo vai ser aí de 1h da tarde. O resultado que mais acontece é o 0-0 e o 2-0 por parte do Thor. O do FG Uni, ele não tem 0-0 ao intervalo. Então, o jogo com tendência maior até agora seria esse aí para quem faz HT. Se você vai fazer HT nesse jogo aí, cara, é uma probabilidade, tá? Tem uma probabilidade aí muito alta desse jogo aí sair HT, embora a gente não esteja fazendo um HT. Deixa eu só verificar aqui quanto é que tá o Thor. Thor. FG Uni. Primeiro tempo. 0.5 tá 1.15 a odd. Então nem odd ainda tem para sair gol no HT. Então até as casas já estão esperando gol aí nesse jogo no HT, certo? Então tá aqui mais um jogo. Então, pessoal, é assim que eu seleciono meus jogos. Eu vou fazendo isso durante todos os jogos que tem aqui, e com isso eu saio selecionando e passando eles aqui para o pessoal, certo?
Então, eu vou pegar esses jogos aqui, vou colocar lá na lista. Tem mais jogos ainda que a gente opera. Isso é só a minha lista, ainda tem a lista que o Clayton faz, certo? Então, eu vou passar essa lista aí, esses jogos e mais outros jogos que vão acontecer amanhã. Eu vou passar lá para o pessoal para que eles operem. Vou colocar a tip para que eles peguem lá no grupo VIP. Então, se você não faz parte do grupo VIP, a forma de pagamento vai estar aí na descrição. Você faz o pagamento e manda um e-mail ou manda, caso você já tenha aí o meu número e o do Cleito, você manda lá no WhatsApp o comprovante e a gente vai adicionar vocês no grupo VIP. Mais uma vez eu quero agradecer ao pessoal aí que assinou o canal do YouTube. Espero que vocês estejam gostando. Peço para que você deixe seu like, deixe seu comentário, certo? E dê alguma sugestão, caso vocês queiram ter alguma sugestão aí de vídeo, é só vocês deixarem aí, certo? Mais uma vez, meu muito obrigado. Fiquem com Deus, que Deus proteja vocês, a família de vocês, muita saúde e muita paz.